Neste momento, passo a palavra à secretária de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, senhora Ana Biselli. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer pela acolhida. Desde o primeiro dia que foi anunciado o meu nome como secretária de Estado, eu tenho recebido muito carinho, tanto do setor quanto da gestão pública, dos secretários, dos prefeitos, dos meus pares, do governador. Então, estou me sentindo muito bem, muito acolhida por cada um de vocês. E, para quem vem de hospitalidade, esse é um ponto super importante, né? Ser acolhida. Antes de dividir um pouco a primeira reflexão nessa reunião tão importante, que é a reunião da Precesp, eu gostaria de cumprimentar o João, o Fábio, Herculano e todos vocês que aqui estão presentes. Eu peço licença para ser um pouquinho mais informal, eu não consigo ser diferente. Então, se eu descumprir alguma regra, algum protocolo, você me avisa, porque é a maneira que eu sei ser, é o meu jeito de ser. Bom, eu separei basicamente 4 reflexões para fazer com vocês. Primeiro, eu queria falar desse momento inicial, da chegada. Depois eu queria contar um pouco de como eu cheguei até aqui, até para vocês entenderem o terceiro ponto, que é qual será a minha contribuição na Secretaria de Turismo, a qual espero que seja. E, por fim, falar um pouco dessa relação entre a Secretaria de Turismo, os prefeitos e os secretários de turismo, especialmente das instâncias. Então, primeiro, falando um pouco da chegada, não podia deixar de agradecer o governador, a quem eu venho representar, e todos os meus pares. Eu entendo que a escolha, né, da minha participação nesse momento, depois de uma jornada em que o secretário Vinícius Lumitz teve um tempo para planejar e pavimentar quais seriam os grandes projetos do setor. Ele pegou uma pandemia no meio, que deve ter muitos desafios, né, em cada uma das instâncias, mas ele pôde, sim, estruturar as bases dos grandes projetos dentro da secretaria. Depois, nós tivemos o secretário Lucena, com a sua habilidade política e de relacionamento interpessoal, ele foi capaz de abrir muitas portas. Então, o meu trabalho está muito fácil, porque a gente tem um bom planejamento já estruturado, em que um time absolutamente engajado e competente, secretária Mônica, que está aqui com a gente, secretária executiva com uma vasta experiência na relação com o trade turístico. Então, de nada adianta se a gente tem bons produtos, se a gente não tem acesso ao mercado. E a secretária Mônica tem uma expertise fundamental para isso. Temos a Ana Clemente, que todos vocês devem conhecer, quase um patrimônio dentro da secretaria, né, que trabalha dia, noite, final de semana, junto com o seu time, para atender todos os projetos e ações. Quando eu vi tudo que eles tinham feito, falei, bom, a secretaria deve ter 1000 pessoas, né, pelo tanto que vocês trabalharem. E, de verdade, é um time bastante enxuto, mas um time muito engajado, e isso tem mérito da Ana. A Ana, para quem não sabe, é doutora em turismo, então tem um conhecimento muito interessante da nossa área. Poderia falar de tantas outras pessoas, mas acho que só falando um pouquinho das duas que estão aqui já dá para perceber o nível de pessoas que nós temos lá dentro da secretaria. Então, o governador, quando ele fez essa escolha, ele fez uma escolha para dar sequência a um trabalho que já vinha sendo feito, e agora com 2 grandes objetivos: dar continuidade e integrar com as outras secretarias e, cada vez mais, com o setor produtivo, e intensificar o que já tinha sido feito com o secretário Lucena na relação com os prefeitos e com os municípios. Então, eu quero agradecer mais uma vez pela acolhida.
Eu confesso que, quando ele me convidou, me deu um frio na barriga enorme, porque eu não venho da gestão pública e eu não tenho vergonha de dizer, me sinto muitos dias uma estagiária chegando no primeiro dia de trabalho e faço as perguntas para entender para onde a gente vai, e o time tem sido fundamental para esclarecer todos os temas, mas eu vou precisar muito do conhecimento de vocês também para conseguir ajudá-los. Realmente, essa parceria que o João falou, ela é fundamental, porque a gente vai somar o conhecimento de cada um para ir mais longe. Falando um pouco da minha experiência agora, eu vim refletindo e olhando assim para trás, eu vejo que a minha carreira até agora ela pode ser dividida em 3 grandes blocos, né? Eu tenho um bloco mais ligado a investimentos, a desenvolvimento de novos produtos turísticos hoteleiros, porque atuei no início da minha carreira numa consultoria hoteleira, onde a gente identificava oportunidades de novos projetos turísticos para gerar oportunidade aí para a cidade e para os empreendedores. Passei também um momento por um private equity, que também tinha esse objetivo, de desenvolver um produto e depois monetizar em cima dele. Então, tenho um pouco esse olhar, e hoje fico contente de poder trazer esse olhar para o público, que todo tipo de investimento que a gente faz nas obras de infraestrutura, ela tem que dar algum retorno para a cidade. E retorno não necessariamente é na arrecadação direta, às vezes é numa qualidade de vida melhor. Então, como que a gente percebe qual a percepção de retorno de cada investimento? Depois, o segundo bloco está ligado à formação e informação. Eu tive a oportunidade de dar aula por 17 anos no SENAC. Hoje eu continuo dando aula e coordenando o curso, agora eu estou na Fundação Getúlio Vargas, e tive a oportunidade de fazer mestrado e doutorado também. Então, a pesquisa e o ensino faz parte da minha vida e continuará fazendo. Então, eu quero muito contribuir também, espero, e o governador também espera, que a gente consiga trazer para o dia a dia de vocês este olhar, né, da formação e da informação. Eu, outro dia, tive com alguns, num evento da ADIT, que é a Associação de Desenvolvimento Imobiliário Turístico, falando do nosso trabalho, né, como Secretaria de Turismo, Invest São Paulo, e grande parte dos empreendedores que estavam lá não conheciam muito do que a gente fazia, das rotas, dos distritos. Então, essa informação ela precisa chegar no empresário, para até atrair investimento para as cidades que vocês representam. Então, esse tema da formação e da informação eu pretendo contribuir também, sendo que, hoje, um dos grandes desafios que a gente tem no setor de turismo é a mão de obra. Por outro lado, é também a grande oportunidade para o nosso país. O nosso setor, por mais que a gente realmente tenha uma mudança tecnológica com a inteligência artificial, o setor de hospitalidade e turismo ainda será empregador muito intensivo em mão de obra, em cidades de vários portes. Então, o setor é solução para muitas das cidades e vai ganhar mais força com a reforma tributária. Então, por um lado, é um desafio, por outro lado, é uma oportunidade. É uma oportunidade também porque a gente emprega as pessoas. Logo no começo da jornada da carreira dele, a gente já é capaz de empregar, né? No primeiro emprego é muito comum na nossa atividade. É uma atividade que é inclusiva, né? Ela tem muitas facilidades para que todos possam trabalhar no nosso setor e, inclusive, ela funciona bastante como um elevador social. Não são poucas as histórias de pessoas que iniciam na base da pirâmide, como camareira, como garçom, e chegam ao posto de gerente geral, muitas vezes até desempenhando essa tarefa em outros países. Então, é realmente uma atividade que tem essa possibilidade. E, por fim, o terceiro bloco está mais ligado ao associativismo. Então, eu tive a oportunidade de presidir
na época era a diretoria executiva do FOB, que é o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, que compõe as principais redes hoteleiras nacionais e internacionais, e, mais recentemente, que foi a minha última experiência profissional, fiquei à frente da Resorts Brasil por 6 anos e meio. Peguei a pandemia na Resorts Brasil, onde nós tivemos aí vários desafios, e eu queria falar um pouquinho deste momento. Quando eu cheguei na Resorts Brasil, era uma associação já muito conhecida, principalmente pela promoção. Os resorts se uniram para promover os seus produtos de forma coletiva. Mas não existia ainda uma estrutura em outras frentes, especialmente na frente de relação governamental. Nós chegamos e, logo de cara, o Sérgio Souza, presidente, falou, olha, a gente precisa fazer um planejamento estratégico para a Resorts Brasil. Falei, ótimo, vamos fazer. Reunimos todos os conselheiros e fizemos. Quando, a minha surpresa, o resultado do planejamento estratégico era o seguinte, a gente queria resolver a reforma tributária, a reforma trabalhista, a malha aérea, a gente queria que o turismo fosse entendido como uma atividade econômica relevante no nosso país, a gente queria resolver o problema da segurança. Eu falei, gente, nós temos 53 associados, hoje são 82, na época eram 53. Como que a gente vai fazer isso? É impossível. Só se a gente se unir com outras associações para chegar lá. E aí, triste a pandemia, mas, por outro lado, ela fez algo que nunca tinha acontecido antes no nosso setor. Realmente, e a Mônica fez parte desse grupo, era um grupo que a gente carinhosamente chamou de G20+, eram mais de 20 associações de hotelaria, parques temáticos, agenciamento, destinos, eventos, aérea, enfim, a aérea entrou depois, mas a gente uniu essas associações para sobreviver à pandemia. E lá a gente conseguiu avanços que jamais teríamos se a gente tivesse feito sozinho, como, por exemplo, o PERSE, que teve um impacto na recuperação do setor de uma forma absolutamente determinante para alguns. E eu me lembro, numa das reuniões, que nós estávamos interagindo com o poder público, na época, com o federal, e uma pessoa chegou e falou assim, olha, a gente já tem a solução para vocês. A solução para o setor de vocês é a lei da falência. Vocês vão falir e depois vocês abrem outra coisa. E, então, aquilo foi nos frustrando, né, de uma forma, e a gente foi criando uma estratégia conjunta, coletiva, e encontramos solução para não falir e seguir gerando emprego e renda nas diversas cidades do país. Então, eu só trouxe esse exemplo porque, sem o associativismo, sem o coletivo, especialmente na nossa área, que é uma área muito pulverizada, nós temos, só de hotelaria, nós temos 5 associações que representam. Eu poderia falar de outras também. Então, você imagina o gestor público recebe uma associação que fala, bom, o Herculano já esteve lá no Congresso várias vezes e sabe o que é. Depois chega uma outra associação do mesmo segmento e fala B. Aí você fala, bom, então, vocês se entendam aí, né? Resolve o que vocês querem, depois vocês voltam, porque o parlamentar tem que, né? Ele tem muitas pautas para resolver. Então, pessoal, eu fiquei muito encantada com o trabalho da Precesp, porque quando eu já acompanhava um pouquinho o trabalho da Secretaria de Turismo, porque eu tive a oportunidade de conhecer o Roberto de Lucena, o governador, durante a transição, e eu já sabia do desafio que se tinha do recurso proveniente aí do DAD, né? E quando eu cheguei, eu vi a garra, né, do João, do Zé Basílio, para realmente achar uma solução, porque não é simples também achar uma solução. E foi possível achar uma solução. A gente sabe que é uma solução temporária, mas, ao mesmo tempo, é uma solução que me dá muita alegria, porque eu estou trabalhando junto com uma outra secretaria, e isso é o que vai fazer a gente ser mais forte. Porque o turismo a Secretaria de Turismo, pessoal, é uma secretaria de inteligência e articulação. Ela tem necessariamente que se conectar com as outras secretarias, porque a gente é transversal. A agricultura depende do turismo para fazer daquele produtor
alguém que vai gerar mais renda por meio da experiência. Toda obra de infraestrutura que a secretária Natália faz, ela é viabilizada pelo turismo, seja ele de negócios, de lazer, de eventos. A secretaria que o Renato conduz, de educação, ela, muitas vezes, a gente é solução para as pessoas que estão saindo do ensino médio nas diversas cidades do município. A cultura, não precisava nem falar, a gente começou o dia com uma apresentação cultural maravilhosa, e que isso, de verdade, inspira muitos e muitos municípios. Então, eu fico muito feliz de poder chegar já trabalhando em parceria com a Secretaria de Governo para entregar algo que é tão valioso para vocês. Saibam que a gente está, dia e noite, em conjunto, monitorando. A gente já sabe que tem 9 instâncias que ainda não protocolaram os seus ofícios. A gente já sabe que, segunda-feira, eles vão abrir o sistema para que todos vocês possam inserir os seus projetos. A gente tem um plano de ação para que todas as instâncias MITs façam uso, e um bom uso, desse recurso. Então, nós estamos dia e noite. Hoje mesmo falei com o Roberto, ele mandou um abraço para vocês, Roberto Carneiro, falou para passar o recado junto com o governador, que também mandou ontem um abraço, dizendo, olha, falem, deixe o recado que nós somos parceiros e que as secretarias trabalham juntas, trabalham integradas para entregar o melhor para cada município. Então, eu queria dizer que assim, o associativismo é o que vai mover a atividade turística no nosso setor. Então, esse bloco, e eu tenho uma coincidência ou não, de, nos últimos 10 anos da minha carreira, eu praticamente estive mergulhada no tema do associativismo e de coalizões. Então, eu realmente espero que a gente possa fazer essa construção coletiva em conjunto com cada um de vocês. Acho importante também compartilhar com o Fábio, eu fiquei feliz dele começar contando de uma questão pessoal, porque eu liguei para o João, né, e falei, João, eu estou preocupada, porque eu quero muito estar aí, mas eu também quero estar em São Paulo. Como é que eu faço isso? Porque eu tinha jogo de futebol dos gêmeos, jogo paulista da minha mais velha às 11 horas, almoço da minha mãe de Dia das Mães. Eu falei, e aí, o que a gente faz? Né? Ele falou, olha, para a gente é super importante que você esteja. Ele falou assim, a gente tem que fazer escolhas. Né? Então, eu falei, eu também acho importante, eu vou dar um jeito, eu vou sim, eu quero estar com eles, quero ouvir. Você consegue antecipar um pouquinho a fala de cada um? Porque eu também não queria vir aqui falar um monte de coisa e sair. Eu quero conhecer cada um de vocês, quero entender o que vocês estão pensando e como a gente pode integrar melhor as nossas ações. Então, agradeço, João, por você também me permitir que a gente tenha essa possibilidade de interagir depois. E também minha mãe agradece, porque ela ia ficar muito chateada se eu não chegasse para o almoço dela. Então, eu queria falar também um pouco de mim, porque eu não pretendo, ou não é pretendo, eu não conseguirei estar totalmente presente nos municípios. Eu sei que o Roberto de Lucena fez um trabalho incrível de visitar e estar com vocês vários finais de semana, se não todos do ano dele. Mas eu não serei capaz de fazer isso. Eu não quero gerar a expectativa de vocês, porque eu tenho 4 crianças em casa, e acho que isso seria muito frustrante para eles e para mim, e eu não estaria feliz ao lado de vocês se eu tivesse que abandoná-los todos os finais de semana. Isso não significa que eu não posso estar presente com vocês. Claro que eu vou estar com vocês. E, mais do que isso, eu vou estar todos os dias pensando em como que a gente vai fazer essa entrega melhor juntos. Então, falando um pouquinho de mim. E aí, agora, estou indo já para o finalmente, que o professor gosta de falar, né? Pega o microfone e sai falando. Falando agora do terceiro tema, que é a Secretaria de Turismo. Eu já falei um pouquinho, mas eu queria dizer 3 coisas. Primeiro, o que eu vim fazer aqui? Né? Já contei um pouquinho do que eu acho que eu posso entregar, que é o tema da formação, da informação, do associativismo. Mas, basicamente, a minha prioridade 0, quando eu cheguei e o governador já me deu essa missão, vamos refletir juntos como que a gente torna essa política pública tão antiga, tão importante, tão relevante, mais perene. Ele colocou a Secretaria da Fazenda fazendo um estudo junto com a Fundação SEAD, e a resposta que a gente tem, que eu posso já compartilhar com vocês, é que é uma política muito importante e que a gente não quer deixar de tê-la.
A gente vai manter a política de desenvolvimento e estruturação dos destinos turísticos. O que a gente precisa é um olhar para frente, porque a gente tem uma reforma tributária que vai impactar a maneira como a gente faz o cálculo e o repasse dos recursos. Então, isso não vai ser feito de porta fechada, jamais. A gente já vem fazendo um trabalho, Casa Civil, Fazenda, Secretaria de Turismo e Secretaria de Governo. A gente já tem conversado com a Precesp e a Mitesp, mas a gente quer receber as considerações de cada um de vocês por meio das associações, até porque eles possam fazer esse alinhamento e não ser, como a gente comentou há pouco, dos parlamentares que recebem A falando B, falando C. Então, acho que é importante uma reflexão do coletivo para que a Precesp se posicione como grupo, a Mitesp se posicione como grupo, e assim a gente consiga evoluir nessa política pública tão relevante. Então, essa é a minha prioridade do ano. O governador, que para quem teve a oportunidade de ir ao evento do dia 16 de abril no Palácio, ele deixou claro isso. Inclusive, ele foi além. Ele não quer mais que vocês tenham essa insegurança de que, será que esse ano o recurso vem? Ele, inclusive, quer que a gente dedique energia para ver se há possibilidade da gente fazer essa política um pouco mais estruturada em 3 anos, 4 anos. O que é possível fazer para dar mais previsibilidade para cada um de vocês? Então, se vocês têm o meu compromisso de que a gente vai estudar juntos como melhorar essa política, aprimorar, mas a gente tem certeza de que ela é fundamental para cada uma das instâncias e dos municípios de interesse turístico. O segundo tema, da formação e da informação, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, até para ficar mais dinâmico. Quantos de vocês conhecem o CIET? Tá. Quantos têm, nas suas cidades, observatórios de turismo estruturados? Tá. Quantos participaram de algum curso da Academia de Turismo SP, São Paulo? Legal. Quantos têm participado das rotas gastronômicas ou de vinho? Legal. O que mais, Ana, que a gente poderia perguntar? Distritos. Alguém faz parte de algum distrito turístico? Legal. Fórum náutico? Alguém? Turismo rural é algo que a gente começou agora, né? Então, é mais recente. Quem participa de feiras e eventos conosco? Olha só. Interessante, porque é mais ou menos um cenário que eu peguei na Resorts Brasil. A gente tinha muito forte o tema da promoção. O tema da promoção era o que mais acontecia. A gente ia para feiras, eventos de todos os tipos, mas a gente não tinha uma conexão, por exemplo, com os gerentes gerais, com os gestores de RH, com os revenue managers que cuidam da parte de oscilação de precificação. A gente quase nem falava com eles. ESG, inovação, não tinha essa pauta. Então, agora, pessoal, primeiro, a gente vê que a promoção e a divulgação tá clara. Ela é algo importante, a gente não vai deixar de entregar isso para os municípios, mas não é só isso. A secretaria ela é feita de estruturação e promoção. E a estruturação, ela não é DAD, a estruturação é além do DAD. O DAD é um pedaço do trabalho que a Cotur faz dentro da Secretaria de Turismo e que, provavelmente, muitos nem sabem que a gente tem uma estrutura lá. Então, lembrem-se que eu estava dizendo que a Secretaria de Turismo ela é um centro de inteligência e articulação. Não tem como vocês terem a estrutura que o Estado tem, mas a estrutura do Estado é parte da estrutura de vocês. A gente é uma área de apoio para cada um de vocês. Então, é importante que vocês realmente utilizem a nossa inteligência, a nossa articulação nos projetos, nas ações, se integrem, tragam essas sugestões, e por isso que o meu segundo grande objetivo vai ser, sim, trabalhar essa ponte com vocês para que os nossos projetos e ações estejam alinhados às necessidades dos municípios. E o que a gente pretende fazer, um pouco uma evolução do que já tem lá, é trabalhar mais regionalmente. E aí, para isso, a gente tem... acho que já foi falado ontem, que a gente teve uma ideia, e a Precesp trouxe uma ideia, e a gente achou incrível de fazer uma reunião
entre secretários de turismo e os presidentes dos Contours para integrar justamente com esse olhar de região. As pessoas, quando viajam para a Europa, muitas vezes elas não vão para uma cidade, elas vão para uma região. Eu vou para a Toscana, eu vou para Algarve, eu vou para a Riviera Francesa. A gente tem que incorporar esse conceito, porque o recurso é limitado. Se a gente faz uma promoção integrada e a gente está numa cidade onde a demanda está aqui, num estado onde a demanda está aqui e tem as melhores estradas do país. Então, tudo que todos os municípios querem ter acesso, conectividade e gerador de demanda por perto. A gente já tem esses dois. O que a gente tem que fazer? Comunicar melhor o que a gente tem, porque já tem uma oferta turística absolutamente incrível, mas ela não está necessariamente pronta de uma forma global. E aí entra a estruturação. A gente precisa ajudar cada um de vocês a identificar quais são as deficiências, as lacunas, as ineficiências, para que juntos a gente resolva esses desafios e tornem os nossos produtos turísticos no Estado de alto nível. Alguns já têm mais, outros têm menos, mas a gente sabe que tem níveis de maturidade diferentes. Como que a gente vai fazer? Conversando. Então, essa conversa, a gente espera que ela aconteça nesse evento, nessa jornada conjunta, para construir a várias mãos essa nova fase da relação entre os municípios e a Secretaria de Turismo, em que a gente não quer mais entregar um portfólio para todo mundo, a gente quer entregar um portfólio customizado para cada destino, para cada região, a partir do que ele precisa, e isso a gente só vai fazer isso junto com cada um de vocês. Então, acho que essa oportunidade de fazer um encontro onde a gente vai se integrar, se entender melhor, se conhecer melhor e planejar melhor aquilo que a gente pode fazer em conjunto. E, por fim, o terceiro tema, que é o meu desafio também, é entre secretarias. A gente falou há pouco que a Secretaria de Turismo, e imagino que não seja diferente em cada uma das prefeituras, não é uma pasta que, muitas vezes, tem um recurso enorme, né? Normalmente é uma pasta, até porque a gente tem compromissos importantes na saúde, na educação, na segurança. Então, o turismo, normalmente, é uma pasta que não tem tanto recurso. Porém, se ele for combinado com o recurso das outras pastas, ele passa a ser um recurso quase que infinito. Não é infinito, não, porque o recurso é limitado, mas dentro da perspectiva de que eu posso fazer projeto com educação, eu posso e devo fazer projeto com desenvolvimento econômico, eu posso e devo fazer projeto com meio ambiente. Então, como que a gente faz essa articulação entre secretarias, que a gente vai fazer isso, já estamos, eu consegui conversar já com 15 secretários desde que eu cheguei, e até essa tem sido a minha dedicação primeira, entender o time, os projetos, entender as sinergias com os secretários. Por isso, até peço também um pouquinho de paciência. Eu tenho atendido os prefeitos, os secretários, mas não, num primeiro momento eu preciso entender como eu posso entregar para vocês. Eu só vou conseguir fazer isso se eu entender como as coisas estão postas dentro e entre as secretarias. Então, esse também é um desafio que a Mônica já começou a fazer desde que ela chegou na secretaria, de integrar. Tem sido frequente a participação de outras secretarias no Conturesp. Eu recomendo que vocês façam o mesmo no Contur, de ter esse olhar para outras pastas, que, a partir disso, a gente é capaz de fazer projetos cada vez mais relevantes e integrados. Então, o que eu espero de vocês, né? O último tema. Na verdade, primeiro, eu queria dizer que parabéns. De tomar a decisão de ser um gestor público é para poucos. É uma missão mesmo. É uma missão, é uma responsabilidade gigante, porque as nossas decisões, elas têm impactos em famílias, né? Pessoas que muitas vezes não têm nem uma oportunidade, e eu fiquei muito feliz de ir na AgriShow, porque eu tive a oportunidade de conversar com vários produtores rurais, e ali eu falei, eu sei o que eu estou fazendo aqui. Ali eu pude perceber o tamanho do desafio, mas a importância dessa missão. Quando uma produtora falou, olha, se não existisse a Secretaria da Agricultura, nem a Secretaria de Turismo do Estado, eu não sei o que seria da minha vida, eu não sei como eu alimentaria os meus filhos.
Porque a partir dessa visibilidade, do conhecimento, e não é nem o conhecimento que vem da secretaria, é a oportunidade de colocar 2 produtores juntos que chegam e falam, nossa, como se resolveu tal coisa? Não, ótima ideia, vou implementar aqui, acabou. Ele volta, ele faz um collab, ele faz... Então, o que a gente tem que fazer é criar o ambiente. Então, a Secretaria de Estado, ela não está acima de ninguém. A gente está no centro. A gente está para servir e facilitar para que os negócios aconteçam. Então, eu quero realmente terminar minha fala para dizer que vocês são vitoriosos de terem feito essa escolha. Eu me incluo agora nesse grupo também de vitoriosos, mas a gente realmente tem que cuidar muito das nossas decisões, cuidar muito nas nossas ações, porque a gente impacta a vida de muitas e muitas pessoas e famílias. E o nosso decano, Jarbas, que talvez alguns de vocês conheçam, é uma figura que acompanha a atividade de turismo há tantos anos, ele me falou, eu quero te dar só uma recomendação para você seguir sua missão. O seu troféu é o seu travesseiro. E eu achei aquilo a coisa mais incrível que eu pude ouvir no começo, porque, de verdade, a gente tem que tomar decisões e dormir tranquilo de que a gente está fazendo o nosso trabalho. Então, assim, eu finalizo e agradeço a oportunidade de estar com vocês. Obrigada.